Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos. Ele ordena os anjos para contigo. Ele abre as portas. Quem existe que pode fechar? Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia? Não, é de dia. Você pode erguer sua mão? Quero profetizar a sua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Mas nunca esqueça de louvar. Nunca esqueça de ser grato. Nunca esqueça de entender que muito mais Deus te deu do que Satanás tentou ousar tirar. Muito mais Deus te deu, muito mais Deus te dá e muito mais Ele dará em sua vida. Mas continue com muito louvor. Amém? Quero falar contigo hoje um pouco sobre oração. Culto de oração. Abre lá para mim, por favor, mãe. Irmã Joelma. Salmo 66, 18. Mas deixe em off. Quando eu pedir, a senhora apoie no quadro, por favor. A gente entende que, como nós lemos ali a mensagem de Paulo, que quando nós éramos meninos, fazíamos coisas de meninos, agíamos como meninos, andávamos, chorávamos. Quando a gente andava, caía, a gente chorava, a mãe da gente vem, socorre a gente, passo curativo, e está tudo bem. Porque como menino nós fazemos coisas de menino. Mas chega um momento em que Deus exige de nós uma mudança. Em que Deus exige de nós uma maturidade, um crescimento espiritual. Então eu entendo que muitas pessoas, quando elas aceitam a Jesus, elas ainda não sabem orar, elas ainda não sabem como falar direito. E nós ensinamos corretamente que você deve falar com Deus como se você falasse com o seu melhor amigo, como se você falasse com o seu pai. Mas até mesmo um filho que fala com o pai, Jonas, tem que aprender que quando ele faz 10 anos, o pai vai querer falar de uma forma diferente. Quando ele fala com 15 anos de idade, o pai vai exigir dele uma maturidade diferente ao falar, ao se expressar. Quando ele faz 20 anos, 25, 30, como adulto, o pai já entende que ele tem maturidade o suficiente para o pai falar com ele. Coisas que quando ele era criança ele não sabia. Vamos dar um exemplo aqui rápido, e aí a gente entra na palavra. Também prometo não demorar e prometo não derrubar esse copo, que depender de mim. Dá um exemplo rápido. Quando o seu filho era bebê, você falava alguma coisa do seu filho, dos problemas da sua casa, pastor? Mas hoje, ainda que o senhor não fale, ele entende? Se ele ouvir, se o pai, geralmente isso aconteceu lá em casa, não acontece mais não, graças a Deus. Os 2 adolescentes que estão morando comigo, eu só tenho um agora, que não faz isso, não vou falar o nome do outro não, para não ficar muito direto. Mas toda vez que abria uma caixa de leite, deixava fora da geladeira e estragava. Leite é assim, se não guardar, estraga. Toda vez a gente tinha que falar. Com uma criança a gente fala 2 vezes, 3 vezes, entende porque é uma criança. Quando cresce, a exigência é outra. Então a gente virava para o adolescente e falava assim, olha, a gente não está aqui achando dinheiro na árvore. Uma das frases que minha mãe sempre falou. Dinheiro não cai da árvore não. Tem outras também, mas deixa só nessa. Então a gente entende que como criança a gente recebe os cuidados do pai. A gente pode orar de qualquer forma, porque a criança quando quer se expressar, ela chora. O bebê quando ele está se expressando, ele chora. O novo convertido, quando ele quer se expressar com Deus, ele chora, ele fala com o pai, ele grita, ele fala de alguma maneira e o pai entende. Porque o pai está aqui para entender a mim e a você, amém? Amém. Mas chega um momento em que Deus não quer somente te entender, mas quer falar contigo. Chega um momento em que Deus quer te ouvir, fazer com que você entenda que Ele te ouve. Amém? Quantos aqui sabem que Deus te ouve? Então tem muita gente que não sabe. Deus te ouve. Mas também quer falar contigo e quer saber que você ouve Ele. Amém? Vamos ler. Só que para isso,
entrando na mensagem, a gente precisa entender que tem pontos onde nós precisamos melhorar na nossa oração. Tem pontos que precisamos aprender, e fica tranquilo, se você não aprendeu alguns deles, eu mesmo já me encontrei um aqui que eu preciso exercitar. Quando chegar eu vou falar, que eu sou corajoso. Mas se você ainda não chegou nesse ponto, fica tranquilo. O amadurecimento pode acontecer até o dia em que Deus te chamar. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto que eu separei. Não podemos ser reféns do pecado. Repita comigo. Nós não podemos ser reféns do pecado. O pecado, repita, o pecado não pode nos aprisionar. Amém? Salmo 66, 18. Eu vou ler ali, mas se for muito diferente eu volto aqui para mim. 66, 18. Foi? Não tem problema não, vou ler aqui então. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vou repetir. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Em outras versões, 66, 18. Deixa eu ver se está diferente aí, mãe. Em outras versões tem: se eu acalentar o pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. Ficou bem repetido. Agora foi? Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. É diferente de todas as versões que eu vi. Mas você entendeu, amém? Se eu acalentar é dar lugar cativo no meu coração. Acalentar é deixar aquilo no meu coração, aquele pecado no meu coração, sem remover. Porque muitas das vezes o pecado já chegou a tal ponto no meu e no seu coração, que ele já cegou a gente. Que ele já anestesiou a gente. Então, se alguma coisa me faz pecar, eu tenho um problema em ser ouvido por Deus. Não que Deus não queira me ouvir. Não que Deus não esteja com o ouvido atento ao meu clamor. Mas eu me perco nas minhas prioridades. Eu me perco naquilo que eu realmente preciso falar com o meu Pai. Então já começa por aí. Se há algo em você, eu vou ser bem rápido, bem sucinto, são algumas coisinhas só. Se há algo em você e em mim, Gabriel, nos atrapalha porque nos mantém pecando, porque errar é do homem, amém? Amém. Vai se manter no erro, é de animal. Não vou nem falar que é burro, coitado. O animal até inteligente. Errar é do homem, mas se manter errando é fora daquilo que Deus quer para mim, para você. É fora daquilo que Deus quer como intimidade para mim e para você. Eu tenho certeza que se a gente voltar à analogia de um pai para um filho, o pai realmente entende o erro de um filho. Ensina o filho a não errar. E se o filho permanecer no erro, vai entristecer o coração do pai. Assim a mãe. A sua mãe também não tem problema não. O amor maior que Deus expressa na Bíblia é o da mãe. Eu tive muitos ensinamentos da minha, graças a Deus. Mas se minha mãe falar alguma coisa comigo e eu erro, minha mãe vai me repreender. Amém? A minha vai, tenho certeza. Amém. Se eu tornar errado, eu tenho certeza que ela vai tornar a me repreender porque ela me ama, mas vai ficar chateada comigo. Então nós precisamos entender que para que Deus nos ouça, nós precisamos largar aquilo. É como se fosse um cordão umbilical do tempo em que estávamos na barriga de nossas mães, dentro de nossas mães. A nossa antiga vida, quando a gente sai, quando a gente nasce, a gente vem com o cordão umbilical. Tem coisas ali que são puras, tem coisas ali que está dentro da nossa mãe que a gente tem que cortar, que está lá na nossa antiga vida, que a gente tem que cortar, mas que às vezes a gente deixa ali, permanece ali, que fica ali. Cordão umbilical é para quem é pai, para quem é mãe. Depois de um certo tempo, fica um pedaço aqui, né, na criança, aquele pedaço de pele, o que acontece com ele? Apodrece. Não, Apodrece. Antes de tirar. Apodrece. Apodrece. Então não adianta nada a gente nascer de novo e deixar algum resquício do velho homem com a gente. Se apodrecer e não cair e a gente não tirar, vai infeccionar. Vai piorar. Amém? Vamos deixar o pecado. Vamos olhar para o alvo, amém? Segundo ponto que a gente precisa aprender.
é que devemos vencer a ansiedade. Ô Jesus, o homem ansioso sou eu. Se olhar para o meu dedo, você vai brigar comigo. Não olha, já olhou. Falei, não olha, o povo olha. A depressão, dizem que é o mal do século. Mas toda depressão, se todos os estudos que eu vi, que eu pesquisei, se tudo que eu ouvi a respeito de depressão está certo, a depressão começa com uma leve ansiedade. E ansiedade que foge do controle. Ansiedade é algo que é muito. A inquietação do corpo e da alma foge do controle e te causa doenças mentais, físicas, te causa problemas de relacionamento. E abre para mim, por favor, ou não, eu vou ler bem rápido aqui, Filipenses 4:6. Não precisa abrir não, mas escuta. Não estejais ansiosos, ou algumas versões inquietos, por coisa alguma. Repita comigo, por coisa alguma. Ótimo. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Oh, aleluia! Não é só pedir, é ter ação de graça também. Não é só pedir, mas também agradecer, porque você sabe que Deus vai te honrar, amém? Mas não sejam ansiosos. Eu vou levantar a mão primeiro, antes da pergunta, mas eu vou perguntar, quem aqui é um pouco ansioso? Tem alguém aqui que é um pouco ansioso? Graças a Deus o meu pastor não é, os dois. Tá vendo? A gente tem que seguir o anjo da igreja. Os dois anjos da igreja não são ansiosos. Então a gente tem que mudar isso aí. A ansiedade, irmãos, em dado ponto, em certo ponto, beira a falta de confiança. Isso é muito importante. Quem é muito ansioso é a pessoa que não consegue esperar. Quem é muito ansioso é aquela pessoa que talvez recebeu uma proposta de emprego, dando um exemplo, mas a pessoa falou, eu vou entrar em contato contigo semana que vem. Mal a pessoa entrou em contato contigo, você já está falando com todo mundo, não vai acontecer. Devo ter falado alguma coisa de errado. Alguma coisa não deu certo, ainda está no final de semana passada, mas alguma coisa não deu certo, porque ele poderia ter entrado em contato comigo agora. A ansiedade beira a falta de confiança. E quem tem sido a minha e a sua confiança? Quer que Deus te ouça? Quantos querem ser ouvidos por Deus aqui? Larga a ansiedade, larga. E aqui no próprio versículo, não sei se você reparou, a irmã me fez um trabalho difícil aqui, deixa eu só comentar com você. Ela colocou o copo, mas não colocou a água. Para eu não derrubar o copo, mas é capaz de eu derrubar colocando a água. Não tem problema não. Mas o restante do versículo, voltando aqui, ele te dá praticamente a orientação. Calma. Te dá praticamente a orientação para que você extermine a ansiedade. O que ele fala em seguida aqui, ó? Por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas de diante de Deus, pela oração e súplica com graças, com ação de graças. Está ansioso? Ajoelha no teu quarto e conta para o Senhor. Está com dificuldade? Ajoelha no teu quarto e conta para o Senhor. Está com algum problema com um coleguinha na escola? Duvido, Gabriel é muito sorrisão, muito simpático, muito bonito, não tem problema não na escola, Gabriel. Não tem problema. Mas está com problema em alguma coisa para aprender alguma coisa? Ajoelha no teu quarto e conta para o Senhor aquilo que está te deixando ansioso. Para de ficar falando aos quatro ventos, entra no teu quarto e conta para Deus. Você já reparou que quando você está ansioso com alguma coisa e conta para algum amigo, ainda que ele não fale nada, pastor, se você só falou, já você já descansa um pouquinho? Imagina contar para o teu Deus, para o teu Pai, para aquele que tem resposta certa no momento certo. Então, uma das armas contra a ansiedade, para que você consiga realmente ter mais um fator positivo na oração a Deus, é conta para Ele todos os seus problemas. Como diz o hino, deixa no altar todos os seus problemas e confia, porque Ele é fiel e justo para te abençoar. Amém? Terceiro ponto, que já vem ligado ao segundo. Devemos orar crendo que já recebemos. Isso é bíblico. Só você ver lá, hein? Quem quiser anotar, depois pede aqui que eu mando para vocês.
Marcos, capítulo 11, versículo 24. E esse texto tem algo de importante, que é o próprio Jesus falando comigo e com você. Então, se é o próprio Jesus, ó, presta atenção. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Ei, meu querido, é diferente eu te fazer uma promessa. Só fica tranquilo que vai acontecer, Letícia. Mais tempo, menos tempo, vai acontecer. Mais tempo, menos tempo, eu garanto para vocês que vai amanhecer. Com certeza. Outra coisa é o seu Cristo, o seu Mestre, Jesus, dizendo para você, quando você pedir alguma coisa, você pedir em meu nome, meu Pai, creia que já recebeu, e assim sucederá. É claro, querido, que muitas das vezes a gente tem problemas até para ouvir a voz de Deus respondendo a gente. Muitas das vezes a falta de intimidade nos leva a não entender algo que Deus quer para nossas vidas. Mas aquele que tem intimidade, aquele que amadurece espiritualmente, aquele que entende que tem que deixar de fora a ansiedade, que tem que deixar de fora o pecado, que tem que acreditar no que Deus está te prometendo, naquilo que você está pedindo. Se você acreditar nisso, Deus vai te abençoar. Confia, porque a palavra não é do pastor, a palavra não é minha, a palavra é do próprio Cristo na Bíblia. E eu tenho certeza que se você estiver ligado com o Senhor, se você estiver ligado com o Espírito de Deus, nada que você vai pedir vai ser contrário ao que Ele quer para a sua vida. Amém? Quem está ligado com o Pai, sabe o que o Pai quer. O próprio Deus fala assim, eu não vou fazer nada sem antes comunicar aos meus santos. Abraão, no caso, no texto. Deus quer comunicar com você aquilo que Ele quer para a sua vida, e sempre vai ser bom, perfeito e agradável. 4. Devemos pedir sabedoria e jamais duvidar. Tudo em relação a sabedoria, a não duvidar, acreditar, mesmo que pareça que não vai acontecer. E a palavra dele diz assim, Tiago 1, do 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Sabedoria é uma coisa que Ele quer te dar e te dá de graça. Fácil, rápido. 6. Peça, porém, com fé, sem